Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir lá Eclesiastes. Eclesiastes 5, versículos 8 a 20. Quero convidar você a deixar aberto a Bíblia nessa passagem. Eclesiastes capítulo 5, versículos 8 a 20. É o texto que nós iremos estudar nessa noite. Seguindo o livro de Eclesiastes, que temos pregado desde o início do ano, chegamos ao capítulo 5, versículos de 8 a 20. O tema dessa mensagem é: o dinheiro nunca dorme. Quero que você deixe aberto que no decorrer da mensagem nós iremos ler o texto e, como de costume, iremos expor e no final aplicar para nós. Eu quero começar esse sermão levantando algumas perguntas para você. Já parou para pensar o que leva uma pessoa a colocar formol, soda cáustica e água oxigenada no leite integral? Já parou para pensar o que leva os governantes do nosso país a desviarem aí mais de 2 bilhões de reais ao longo de 10 anos destinados à merenda escolar em diversos municípios do país? Ou o que leva uma adolescente de 16 anos mandar matar os seus pais no interior do Maranhão para ficar com uma herança de 80 mil reais? O que leva as pessoas a cometerem tais atos insanos? Segundo alguns pensadores, escritores, sociólogos, antropólogos, isso tem acontecido porque nós estamos inseridos em uma cultura da ganância. Nós vivemos hoje a profecia do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que disse que o dinheiro na cultura ocidental se tornaria o principal falso Deus. Segundo ele, alguns anos atrás, com a crescente ausência de Deus na cultura ocidental, nós iríamos substituir Deus pelo dinheiro. Nós vivemos em uma cultura em que, como dizia o personagem Gordon Gekko, a do filme Wall Street 2, O Dinheiro Nunca Dorme, a ganância é boa. Segundo esse próprio personagem, vivido por Michael Douglas, ele afirma no decorrer desse filme, Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, que o que vale a pena ser feito simplesmente se for feito por dinheiro. A cultura da ganância tem levado o homem a ser controlado pelo dinheiro e pela sede de poder que o dinheiro lhe proporciona. Na cultura, essa cultura gananciosa em que nós vivemos, o dinheiro ele nunca dorme, pois o dinheiro ele assume uma relação de domínio sobre o homem, sendo elevado a um status de Deus. E o sábio Salomão, ele sabia desta realidade avassaladora que o dinheiro, os bens, as riquezas podem exercer sobre os homens. É válido lembrar que Salomão foi um dos reis mais prósperos que já pisou neste planeta. O mesmo sabia o que era ter abundância de bens e riquezas. Contudo, neste texto, que nós iremos ler no decorrer do sermão, Salomão nos mostra que o dinheiro ou a posse de bens materiais é incapaz de tornar o homem feliz. O dinheiro é incapaz de dar sentido à vida do ser humano, muito menos lhe satisfazer plenamente. Nessa passagem, o sábio alista uma série de razões pelas quais o acúmulo de riquezas com o objetivo da vida é algo vão. O mesmo mostra que as riquezas não podem satisfazer o coração ganancioso, bem como a riqueza tem o poder de lhe roubar a paz. Todavia, em sua conclusão, em contraste com muito ter e conquistar, Salomão novamente recomenda uma vida simples, entendendo que tudo o que temos é dado por divina providência. Desta forma, o sábio nos alerta a tomar cuidado
com o poder do dinheiro, nos mostrando algumas realidades sobre o mesmo. E eu chamo a sua atenção então para os versículos 8 e 12, ao qual nós iremos ler. A primeira realidade que Salomão nos mostra do dinheiro é que o dinheiro é uma sanguessuga que nunca está satisfeita. Versículos 8 a 12, assim está escrito: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os que verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O sábio começa fazendo uma afirmação, em certo sentido, que aponta para uma ideia de opressão política, os versículos 8 e 9, apontando para a ideia do corporativismo da classe que detém o poder. Salomão vê pequenos tiranos nas províncias, homens que estavam no poder e que eram explorados por outros homens acima deles. A ideia dele aqui é que cada autoridade é protegida pela classe que está acima dela, e as duas acobertadas por autoridades superiores. É a ideia de que um oficial cuida dos interesses de outros oficiais. Eclesiastes fala daquilo que temos visto em nosso país. Em seus erros, as autoridades são acobertadas por outras autoridades. Aqui temos o que nós conhecemos como corporativismo político. Isso é, um por todos, todos por um e ninguém contra ninguém. Genericamente, o corporativismo ele pode ser definido como a ação que prevalece a defesa de interesses ou privilégios de um setor organizado da sociedade em detrimento dos interesses públicos. Esse corporativismo tem várias ramificações. Há o corporativismo policial, por exemplo, que polícia defende polícia. Há o corporativismo entre juízes, onde um juiz evita condenar outro juiz, e por aí vai. No corporativismo, impera a seguinte regra: eu defendo você hoje para que você me defenda amanhã. Ou eu não divulgo os seus erros, os seus podres hoje, para que você não divulgue os meus. É por causa desse tipo de corporativismo político que o senhor Paulo Maluf, que você como paulistano conhece muito bem, tem mais de 150 processos ajuizados contra ele. E a sua maioria por desvio de verba pública. Mas mesmo assim, esse homem continua sendo reeleito ano após ano. Não é à toa que Douglas Wilson afirma que as pessoas poderosas se candidatam porque almejam posições que lhes permitam começar a roubar dinheiro como uma retroescavadeira. Versículos 8 e 9, Salomão começa a falar da ganância daqueles que estão no poder. E o versículo 8 e 9 liga-se estreitamente aos versículos 10 e 12. Porque a ideia de Salomão, quando ele começa falando do opressor, é que ele vai mostrar que o opressor, ele ama o dinheiro. Por isso ele oprime economicamente quem está abaixo dele. O sábio destaca o poder do dinheiro a partir do versículo 10 em diante. Ele destaca o poder do dinheiro e sua devastadora influência no coração do homem, pois o dinheiro não pode satisfazer o ganancioso. Quem ama o dinheiro nunca se dá por satisfeito. Nunca se satisfaz com o que tem, pois o amor ao dinheiro sempre o leva a querer mais, a desejar mais. O desejo por dinheiro, de certa forma, assume como se fosse uma ideia aqui, como se fosse de fato uma sanguessuga. E vale lembrar que lá em Provérbios 30:15, já há algo apontando para isso, aonde o sábio nos diz que
a sanguessuga, ela nunca consegue dizer basta. Quem ama o dinheiro, de fato, tem uma sanguessuga em seu coração. E essa sanguessuga o induz a ter mais, a ganhar mais, ainda que para isso se utilize de manobras contrárias à lei. O ganancioso, aquele que ama o dinheiro, quanto mais ele tem, mais insatisfeito permanece. E essa insatisfação, segundo Salomão, o induz ao desespero, à descaracterização da sua personalidade e à identificação com as forças do mal. Eclesiastes retrata a situação de homens atingidos por essa sanguessuga, pelo desejo de possuir mais, mas que nunca se satisfazem. O dinheiro, meu irmão, ele é como, na perspectiva de Salomão, ele é como uma droga. Razão pela qual o dinheiro não pode saciar a fome pelo dinheiro. Mas quem tem fome por dinheiro, a tendência é aumentar ainda mais o apetite por ele. Aí permita-me fazer uma pergunta para você. Quanto dinheiro nos basta? Quanto dinheiro nos basta? Sempre um pouquinho mais. A nossa resposta é essa. Sempre um pouquinho mais. E quando nós conseguimos um pouquinho mais de dinheiro, provavelmente você vai notar que você precisa de mais um pouquinho. Certa feita perguntaram a um multimilionário, Rockefeller, quanto dinheiro é necessário para alguém ser feliz? A resposta dele foi, só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Porém, da mesma forma que a fome por dinheiro é uma sanguessuga, Salomão nos mostra nesse texto, nos versículos 10 a 12, que ela também gera outro tipo de sanguessuga. Na perspectiva de Salomão, são os aproveitadores. No versículo 11, Salomão explica que todos se tornam amigos da fortuna e não do afortunado, e estarão dispostos a devorar os bens do agraciado. O escritor lindês comenta que a riqueza e o dinheiro atraem os aproveitadores como mel às moscas. Quem já não descobriu o grande número de amigos que tem na hora do sucesso e da sorte? Provérbios 19:4, Salomão já havia alertado que as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. A realidade é que quanto mais dinheiro, mais gente pedindo. Por isso, quem tem dinheiro, geralmente, eu estou falando assim, quem tem muito dinheiro, tem dúvidas sobre as amizades que tem. Quem tem muito, vive desconfiado de quem se aproxima. Mas eu quero que você note que na lógica de Salomão, não é apenas os amigos que aumentam, mas a pessoa aumenta também suas despesas quando passa a ter mais dinheiro. Posso dar um exemplo para você. Quando a pessoa é pobre, um Fiat 147 amarelo satisfazia. Os mais novos nem sabem o que é Fiat 147, né? Mas depois que fica rica, essa pessoa passa a desejar a BMW. Quando a pessoa não tem dinheiro, uma casa simples, resolve. Mas quando passa a ter muito dinheiro, o ideal é ter uma mansão. E assim como a ganância é uma sanguessuga, ela também atrai sanguessugas aproveitadoras, pois o aumento dos bens gera um aumento daqueles que os devoram. Walter Kaiser explica bem dizendo que a riqueza parece atrair todo tipo de parasita. E eu me lembro que quando estive em Guiné-Bissau, eu vivenciei isso aqui de forma muito clara. Nós ficamos na casa do pastor Paulo Serafim, e o pastor Paulo Serafim, que é missionário da PMT, ele contratou um rapaz para ajudar nas tarefas domésticas. E o pastor então resolveu abençoar esse rapaz, dando muito além do que geralmente os funcionários recebiam. Resultado,
ele ficou visto como uma pessoa que era rica na sua aldeia, na sua tribo. Isso resultou em que 20 pessoas, que eram parentes da sua família, viessem residir na sua casa para que ele pudesse lhe sustentar. A ideia de Salomão é que o dinheiro atrai um círculo de dependentes. E o mais engraçado nisso, enquanto nós paramos para pensar nisso, é que às vezes o dinheiro conquistado por alguém será a felicidade dos outros. Posso dar um exemplo para você. Um homem compra uma casa com piscina, mas ele trabalha tanto, que não tem tempo para desfrutar da piscina. E geralmente quem desfruta é o cunhado, é a sogra, são os amigos dos filhos. É ele que todo mês paga manutenção, mas geralmente quem desfruta nunca é ele. É por isso que no versículo 12, a conclusão do sábio é que a abundância do rico não o deixa dormir. A lógica do versículo 12 é que é preciso guardar as riquezas para não serem roubadas. E quanto maior for a riqueza, maior a preocupação em guardá-la. A ideia do versículo 12 aponta aqui para a noite, momento em que geralmente os ladrões atacam. E por conta da preocupação com esses ataques, o rico não consegue dormir durante a noite. O homem rico, na lógica de Salomão, sofre de insônia. Suas preocupações mantêm-no acordado, pois o dinheiro, ao mesmo tempo que dá uma satisfação de paz ao seu coração, também lhe rouba a paz. E o contraste que Salomão faz aqui no versículo 12 é que, por outro lado, o trabalhador mais simples, mais pobre, através do seu trabalho diário e da ausência de preocupações em guardar tanta riqueza assim, ele pode dormir um sono profundo. Há um livro apócrifo, Eclesiásticos 31:1, e há uma citação interessante sobre riqueza nesse livro. Afirma que as vigílias do rico acabam com a sua saúde. Logo, quanto mais ouro, menos repouso. Em suma, o relato de Salomão é que é uma descrição de pessoas que são sugadas pela riqueza. Em certa medida, devemos nós também tomar cuidado para que essa sanguessuga não grude no nosso coração e nos leve a colocá-la numa posição que ela não deve ocupar. Versículos 13 a 17, o sábio aponta para uma outra realidade sobre o perigo do dinheiro. Ele vai nos mostrar que o dinheiro tem um valor temporário. Chama a sua atenção para leituras, versículos 13 a 17. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, o filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas, como em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. No versículo 13, Eclesiastes relata outra realidade que o deixou mal. A riqueza de um homem pode não lhe fazer bem à saúde física, mental e principalmente espiritual. E dentro do contexto de Eclesiastes, o sábio está nos levando a refletir que algumas pessoas se autodestroem em busca de riqueza. No versículo 14, o sábio, ele assopra em nosso rosto a realidade de que o dinheiro é pura vaidade, pois as posses são tão incertas e tão breves que podem, por meio de um infortúnio, diminuírem ou até mesmo desaparecerem. A versão King James traduziu o versículo 14 de uma forma bem peculiar. Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias. Salomão está
nos explicando que as riquezas podem ser catastroficamente perdidas. Um homem pode investir tudo que ele tem acumulou durante vários anos. Ele pega esse dinheiro e investe em ações na bolsa de valores, mas vem uma crise financeira e o valor de suas ações passa a valer centavos. Ou quem sabe um agricultor que investe tudo em uma safra e justamente no ano que ele investe tudo nessa safra não chove, logo ele não tem o que colher e nem como arcar com todas as suas despesas. Em certo sentido, o rico tolo é destruído pelas suas próprias bênçãos. Ao mesmo tempo que elas o levam ao auge, elas também o levam à derrocada. Você tem que entender que nós não estamos falando que ser pobre é bom, porque nós entendemos que a pobreza, em alguns aspectos, ela é ruim, mas é ainda mais grave para aqueles que experimentaram o mel doce que as riquezas proporcionam e de repente perdem tudo. É essa a perspectiva de Salomão. Uma humorista americana chamada Sophia Tucker, uma das suas frases famosas é a seguinte: eu já fui rica e já fui pobre. Meu bem, é bem melhor ser rica. O que ela está dizendo é aquilo que muitos já experimentaram. Eram pobres, ficaram ricos e de repente voltaram a ser pobres. Salomão aponta aqui que viver em função do dinheiro pode ser extremamente frustrante. E a frustração aumenta se a pessoa fica totalmente dependente dele, bem como leva toda a sua família também a ser. Na parte B do versículo 14, Salomão relata que por causa das riquezas perdidas, um pai não consegue deixar herança para os filhos. O filho não ficará com nada, é o ápice da desgraça, pois da mesma forma, segundo Salomão, da mesma forma que ele veio ao mundo, sairá dele, ou seja, nu. E o interessante é que Salomão trabalha a transitoriedade das riquezas, não apenas no sentido temporal, ao falar sobre não deixar nada para os filhos, mas também no sentido atemporal, ou seja, não pode levar nada desta vida. No versículo 15, a ideia no hebraico é que o homem nada poderá levar em sua mão ao deixar essa existência. E na antiga religião egípcia, nos dias de Salomão, era costume colocar uma moeda na boca do morto para que ele pagasse a passagem ao barqueiro que o conduzia ao outro lado da vida. Porém, Salomão, contrapondo a essa ideia, afirma que nada levaremos para o lado de lá, a não ser a nossa alma. Roupa, carro, casa, cartão de crédito, tudo isso ficará. Eclesiastes afirma que, tanto no nascimento como na morte, o homem está nu, ou seja, assim como você saiu do ventre da sua mãe sem nada, em nudez, em pobreza absoluta, você também voltará em pobreza absoluta para o pó. Nós viemos a esse mundo sem nada, e dele partiremos sem nada. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,7, já havia falado sobre isso. Mais na frente, ele fala sobre isso, dizendo: olha, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O pensador, brilhantemente, relatou que o terno de defunto não tem bolso, e nem precisa ter, pois não levaremos para a eternidade nenhum dos centavos que conseguimos aqui. Por não poder levar nada das riquezas acumuladas nessa vida, a conclusão de Salomão nos versículos 16 e 17 é que isto gera outro mal. E o outro mal doloroso é concluir ao final da vida que simplesmente correu atrás do vento, pois ele veio à vida nu e partirá dela nu.
A verdade que o homem tem em suas mãos ao nascer é o capital que ele leva consigo ao morrer, ou seja, nada. E o mal que Salomão viu é justamente isso, olha, é inútil ajuntar, acumular riquezas na terra. Do que adianta se matar de trabalhar, ajuntar como um louco, nunca desfrutar, se nada levaremos daqui? Há pessoas que consumirão todos os seus dias em grande tristeza e trabalho aflitivo por um objetivo vazio, como ganhar dinheiro e acumular bens. Entretanto, o homem pode ficar rico e, segundo Salomão, em mau negócio pode perder tudo. E isso é como ter trabalhado para o vento, ou seja, tudo é em vão. Confesso a você que lendo isso aqui, eu lembrei do personagem do Walt Disney, Tio Patinhas. Tio Patinhas é um arqui-multimilionário, mas é um homem que vive sempre inquieto e aflito por causa do seu dinheiro. Ele é mão de vaca, sovina e não gosta de gastar com nada, porque cada dia ele quer juntar mais e mais. Eclesiastes está falando para pessoas que pensam igual ao tio Patinhas, ou seja, do que adianta juntar tanto sem aproveitar, se ao morrer você não levará nada e ficará para os outros desfrutarem. Como está dizendo, olha, o dinheiro, ele é passageiro. O dinheiro é passageiro. Versículos 18 a 20. Salomão nos mostra um terceiro motivo do porquê o dinheiro ele pode ser perigoso para mim e para você. O dinheiro cega os nossos olhos para a providência divina. O dinheiro ele tem poder de fazer isso, de cegar os nossos olhos a ponto de não enxergarmos mais a providência divina. Versículos 18 a 20, está escrito: eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, porque se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Eclesiastes nos mostra que o homem não pode deixar de observar que existe uma outra forma de viver. Por isso ele reafirma que, já que nada levaremos quando partir dessa existência, vamos desfrutar da vida agora. Salomão, no capítulo 2, versículos 24 a 25, ele já havia explicado isso, orientando seus leitores para desfrutarem dos bens, reconhecendo que eles vêm de Deus, que são manifestações providentes da bondade do Senhor. As alegrias e prazeres dessa vida devem ser usados com gratidão a Deus e não colocados no altar da adoração como se fossem uma divindade. O princípio ensinado por Eclesiastes é que as coisas devem ser usadas como uma demonstração de gratidão a Deus e não endeusadas ou adoradas. Você tem que entender que o nosso coração, corrompido pelo pecado, tem a tendência de pegar coisas boas como bens materiais, família, dinheiro, profissão, filhos, igreja, sistema doutrinário e fazer dessas coisas ídolos. Nós temos uma séria inclinação em divinizar coisas boas como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que essas coisas podem nos dar significado, segurança e satisfação. Tim Keller, em seu excelente livro Deuses Falsos, nos ajuda nesse ponto, afirmando que achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso quase nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça as nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa
pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Martinho Lutero, em seu Catecismo Maior, definiu que tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto a um ídolo. Tudo aquilo que seu coração se apega, em que confia como segurança definitiva, é um ídolo. Tudo aquilo que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus é um ídolo. E o problema é que dificilmente nós conseguimos detectar que fazemos destas coisas boas da vida ídolos. Se eu perguntasse para você, o dinheiro é um ídolo na sua vida? Mesmo ele sendo, você iria dizer para mim, não. Porque é difícil reconhecer. A idolatria é como uma doença da gengivite. Essa doença ataca a gengiva. E a força dessa doença está em fazer um estrago na boca do ser humano, sem lhe causar muita dor, até que seja tarde demais. Entenda que o pecado da idolatria age da mesma forma. Talvez nós não sintamos a dor espiritual enquanto o prejuízo sério não ocorre. E apesar de termos olhos, podemos não enxergar a destruição que está acontecendo dentro de nós. Por isso Salomão instrui que o homem deve desfrutar da vida, usando as posses com o entendimento de que essa capacidade de desfrutar delas, não importa se são grandes ou pequenas, vem como dom de Deus. A lógica de Salomão, não só aqui nessa passagem, mas em outras passagens anteriores que ele também retrata sobre isso, ele vai nos falar que é muito melhor receber a riqueza como um presente de Deus, simultaneamente com a capacidade dada por Deus para desfrutá-la, do que ver fortunas e riquezas como um fim em si mesmo. Assim, no versículo 18, Eclesiastes ensina que há outro estilo de vida que é desfrutado no trabalho, pois é encarada como uma provisão divina nesta breve vida do ser humano. Versículo 19, ele expressa, ele deu o poder para deles comer, e mais na frente, isto é dom de Deus, aponta para a bondade de sua graça, concedendo alegria ao homem em meio aos seus afazeres. E essa ideia de bondade na provisão divina é repetida nos versículos 18 e 19, com a expressão, essa é a sua porção. E essa expressão no hebraico aponta para a ideia de pagamento, de prêmio, ou o que cabe ao homem desfrutar nesta vida como um presente dado por Deus. Assim, os versículos 18 e 19 destacam que o segredo da vida é entender que Deus é quem dá as riquezas e o poder de gozá-las de forma correta. No hebraico, esta expressão, Deus conferiu riquezas e bens, Ele deu poder para desfrutar, no versículo 19, sugere que o homem deve controlar sua atitude para com as riquezas, ao invés de ser controlado por suas riquezas. Dessa forma, o sábio ensina que todos os tesouros imagináveis não são suficientes para fazer um homem feliz. Se Deus não conceder, além deles, também a faculdade de poder desfrutá-los de forma correta. Eclesiastes nos ensina que é a graça de Deus que concede ao homem os bens e o desfrute correto deles. E esta realidade ganha ainda um brilho mais intenso no versículo 20, com a ideia de que o homem cuja vida centraliza-se em Deus, ele vive diferente. No hebraico, a parte B do versículo 20 aponta que Deus está ocupado na alegria do coração do homem, que tem a sua vida centrado nele. Por isso, Salomão afirmou anteriormente no versículo 19,
que a alegria que o homem sente no coração é dom de Deus. Deus continua sendo o sujeito ativo e a fonte de alegria do coração do homem. Nas alegrias da vida, Deus é sujeito ativo e presente. Dessa forma, o sábio nos ensina que o uso e o desfrute correto das bênçãos da criação é uma dádiva divina e que pode ser suplantado quando as levantamos como ídolos em nosso coração. É isso, queridos, que Salomão aponta como realidade a ser pensada a partir desse texto. E eu quero trazer algumas aplicações para mim e para você a respeito disso. A primeira é: não se renda ao Deus da riqueza. Não se renda a Mamon. Eclesiastes não diz que o dinheiro ou os bens materiais são maus em si mesmo. O erro não está no dinheiro, o problema não está no dinheiro, mas em nosso relacionamento com ele. Paulo expressou isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é o problema, e não o dinheiro em si. Ou seja, o coração corrompido do homem o leva a pegar as bênçãos de Deus, entre elas o dinheiro, e entronizar a categoria de Deus. O dinheiro pode se tornar um Deus que reivindica a nossa fidelidade, que exige para si tudo o que é de direito é de Deus. Por isso, no texto que nós lemos, em Mateus 6,24, Jesus tratou como uma entidade rival. Jesus olha para o dinheiro, para as riquezas, e o trata como uma entidade rival. Um rival que, a nossa tradução, riquezas, lá no grego, é a ideia de Mamon. O nome do Deus ao qual nós devotamos, às vezes devotamos, Deus da riqueza, se chama Mamon. Jacques Ellul, em sua obra O Homem e o Dinheiro, explica o termo Mamon da seguinte forma: e atente para a ideia, como fica claro quando Jesus Cristo fala que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas, a Deus e a Mamon. Mamon é uma potência que engana o homem incessantemente. Essa força de Mamon lhe permite também possuir seus adoradores, e se percebe a meio tom que a obra de Mamon é uma réplica mentirosa da obra de Deus, envolvendo a crença, a esperança, a justiça, o amor. Mas tudo isso é falsificação da fé, da esperança, da justiça e da caridade. Dessa forma, Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, 24, quando fala sobre dinheiro, sobre riqueza, está nos ensinando que o dinheiro pode sim se tornar um senhor e mestre do coração do homem. A idolatria ao dinheiro faz com que o homem se torne um escravo, um servo do dinheiro. Em Mateus 6, 24, quando Jesus diz que potencialmente podemos servir a Mamon, ele usa uma palavra que no grego significa um serviço solene de vassalagem a um rei. Assim, sim, se você vive pelo dinheiro, você é servo de Mamon e fará tudo para agradá-lo. E o interessante é que o homem pensa que construindo impérios, adquirindo bens, ele passa a controlar tudo. Mas na verdade, quanto mais conquista, menos ele é capaz de controlar. Quanto mais controle assume, menos poderoso se sente, pois a ganância pelo dinheiro eleva o dinheiro à posição de um Deus, e a partir daí, o dinheiro passa a ter vida própria, bem como passa a controlar os seus adoradores. O homem que trabalha arduamente simplesmente para adquirir mais dinheiro, sem necessidade, irá descobrir que, cedo ou tarde, foi o dinheiro que o adquiriu. O homem pensa que controla a riqueza, mas é a riqueza que o controla. 2 exemplos para você entender.
Primeiro, o dinheiro determina a hora de dormir. Pense em um brasileiro que precisa lucrar com a venda no mercado chinês. Ele vai ter que ficar a madrugada inteira acordada, esperando o pregão da Bolsa de Valores chinesa. Segundo exemplo, o dinheiro determina o descanso. Pense em um alto executivo. Às vezes ele precisará trabalhar horas extras, em momentos de hora extras e finais de semana, por causa de um cliente ou um projeto que deverá ser entregue. O fato é que Mamon, ele nunca dorme e está sempre atrás de novos adoradores. E nós podemos sim ser as próximas vítimas. Por isso, Eclesiastes nos leva a refletir sobre como temos nos relacionado com o dinheiro. Jesus deixou muito claro que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou Cristo assume o centro do nosso coração e o dinheiro é rebaixado à categoria de bênção dado por Deus, ou o dinheiro assumirá o centro do nosso coração e Jesus Cristo será rebaixado a outra coisa. Segunda aplicação: trabalhe, provisione e gaste o seu dinheiro com sabedoria e piedade. Eclesiastes nos fala que adquirir e desfrutar das bênçãos do trabalho é um presente de Deus. João Calvino, em um de seus escritos, levantou a ideia de trabalho, poupança e frugalidade. Calvino dizia que nós temos que encarar o trabalho como uma bênção de Deus e que devemos trabalhar, que devemos guardar, poupar para dias de necessidades, mas que esse dinheiro que nós guardamos, nós devemos usar com frugalidade, com sabedoria, com piedade. Por isso, a perspectiva que nós queremos passar, que eu quero passar para você nessa noite é: gaste, consuma, desfrute de forma sábia daquilo que Deus tem te dado antes que você morra. Nós temos a tendência de ter dó daquilo que nós conquistamos. Você quer ver só? Quem está casado aqui há mais de 10 anos? Pode levantar a mão? 20 anos, 30 anos, independente. Vocês ganharam muitos presentes, não ganharam? Alguns sim, né? Outros nem tanto, depende da crise. Mas é engraçado que às vezes você vai na casa de uma pessoa que casou há 30 anos e você vê um embrulho de presente assim, sabe? Poeira. E você fala: nossa, esse presente aqui nunca foi aberto. Rapaz, esse presente nós ganhamos de casamento. Há 30 anos atrás nós ganhamos. Tem pessoas que ganharam presentes de casamento há 30, 40, 10 anos e ainda hoje está guardadinhos, lacrados, sem serem usados. Eclesiastes está nos dizendo: aproveite desses presentes agora, pois as coisas foram feitas para serem aproveitadas e usadas como um dom gracioso de Deus. Do que adianta você guardar? Eu lembro que uma vez eu fui num ofício fúnebre de um senhor que era um senhor muito rico. E o seu filho, em torno do caixão, pediu a palavra. Ele não era crente, o filho, diga-se de passagem. E ele disse o seguinte: olha, o que adiantou trabalhar tudo, o tempo inteiro? Não deixou de desfrutar de nada. Agora ele morreu e a casa, o carro, tudo ficou para mim. O que Salomão quer nos mostrar é que nós devemos aproveitar com sabedoria, com demonstração de gratidão, aquilo que Deus tem nos dado hoje. E Eclesiastes também nos ajuda a descobrir como ser responsáveis e previdentes com aquilo que Deus nos deu. Existe uma diferença entre poupança e provisão. Poupança é quando você guarda dinheiro sem a certeza de que vai precisar dele, com medo de vir a precisar. E compreenda, não estou falando que é errado você poupar.
Sábio é quem poupa. Mas o perigo da poupança é que você pode olhar para aquele montante de dinheiro e colocar sua segurança naquilo. Você pode olhar para aquele montante de dinheiro e ficar com medo do futuro, a ponto de não levá-lo a desfrutar daquilo. Exemplo prático para você entender. Às vezes você olha para o Dr. Rafael aqui com 200 mil reais na caixa. Recebe aí, viu, Rafael? Às vezes, a brincadeira, mas é fato, às vezes nós temos muito poupado, muito guardado. E você pensa, olha, eu tenho 30 mil reais. Eu não posso me permitir fazer uma viagem de R$1.000 com a minha família, porque vai que amanhã eu preciso desses R$1.000. Vai que amanhã, em vez de 29, eu preciso de 30 mil reais. Eclesiastes está dizendo, olha, existe uma diferença entre você poupar e você provisionar. A provisão, ela é diferente. A provisão é quando você reserva certa quantia para um fim específico. É quando um pai reserva dinheiro para um dia investir nos estudos do filho. Isso é provisão. Eu estou guardando com um fim específico. Agora, do que adianta você guardar tanto se você não pode desfrutar do pouco, do tanto que você tem guardado? Eclesiastes constantemente está nos desafiando a desfrutar daquilo que Deus tem nos dado como um presente dado por Ele. Ao mesmo tempo, Eclesiastes nos ensina que devemos investir e usufruir com sabedoria dos nossos recursos. Eclesiastes não está falando que nós devemos gastar de qualquer maneira, desordenada, simplesmente pensando no nosso prazer pessoal. Nada disso. E dadas as nossas prioridades espirituais, os cristãos deveriam saber como investir, como gastar as suas riquezas. Por exemplo, poderíamos investir nosso dinheiro em pessoas, ajudando aqueles que não têm o que comer, o que vestir, o que calçar. Nós podemos ajudar alguém que gostaria de estudar e não tem condições. Nós podemos, com a nossa riqueza, investir na formação acadêmica e profissional de outras pessoas menos favorecidas do que nós. Podemos dar o nosso dinheiro para promover a doutrina e o evangelismo bíblico. Alguns irmãos da IPSA, isso alegra o nosso coração, investiram na vida de pessoas ímpias, pagando a inscrição desses irmãos no acampamento de PGs que aconteceu na semana passada. Nós podemos usar regularmente o nosso dinheiro investindo em um campo missionário, ou especificamente em um ministério da igreja. Nós podemos e devemos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Nós podemos investir o nosso dinheiro dando uma Bíblia ao novo convertido, ou por que não, comprando livros cristãos de qualidades para outros crentes. Fazendo essas coisas, você não estará usando o seu dinheiro apenas para o seu divertimento e conforto pessoal, mas de uma forma sábia e que cria um impacto sobrenatural na vida de outras pessoas. E o último ponto, e assim nós encerramos essa noite. Entenda que nada neste mundo, exceto Jesus Cristo, pode lhe dar satisfação plena na alma. O que Eclesiastes não podia ver, nós podemos. A satisfação da alma que o mundo não é capaz de dar, Jesus Cristo pode. Um sábio disse que quem ama a fartura da prata dorme com falsos amantes que não podem satisfazer. E a ideia que muitos homens têm é que o dinheiro pode não trazer a felicidade, mas comprar. Alguns pensam que quando alcançarem ou ganharem um prêmio multimilionário da Mega Sena, serão plenamente satisfeitos. Todavia, isto é uma mentira. Isto é uma mentira. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro Vida para Consumo, ele trouxe informação interessante nesse livro. Segundo Bauman, após uma pesquisa feita, o resultado foi que novos incrementos na renda
não aumentam o volume de felicidade do homem. E ainda nesse livro, ele traz uma outra pesquisa feita por um jornal inglês, Financial Times, que concluiu, após outra pesquisa feita, que os moradores de países prósperos e bastante desenvolvidos, com economias orientadas para o consumo, não se tornaram mais felizes ao ficarem mais ricos. O que nós precisamos aprender é que nada neste mundo é capaz de trazer conforto e satisfação à nossa alma. Nada exceto Jesus Cristo. Alguns de nós têm a esperança firmada no dinheiro, outros na carreira profissional, outros nos bens materiais. Contudo, o próprio Jesus nos ensina que não há nada fora do homem, não há nada fora dele, não há nada fora de Cristo capaz de satisfazer de verdade a sede existente no coração do homem. No texto que nós vemos na liturgia, em João 4,14, Jesus afirma: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus nos ensina que sem Ele estamos perdidos, pois somente Ele pode nos satisfazer completamente. Jesus explica que a profunda satisfação da alma não depende de algo exterior ou de algo fora de Cristo, mas depende daquilo que Cristo faz no nosso interior. Jesus afirma que não há nada fora do homem capaz de satisfazer de verdade a sede existente em seu coração. E pensando nisso, eu procurei e achei uma entrevista interessante, feita com a famosa atriz americana Sophia Loren. E essa mulher afirmou em entrevista que, olha, eu tive tudo, tive prêmios, casamentos, dinheiro, fama, mas mesmo assim sentia que existia um vazio na minha alma impossível de preencher. Quem sabe você que me escuta está vivendo e sentindo o mesmo que a mulher samaritana que nós lemos na liturgia, ou essa atriz. Um vazio que as riquezas, que os bens materiais, que nada neste mundo consegue preencher. E qual a solução para isso? A solução é que você precisa parar de recorrer a falsas formas de salvação. Você precisa parar de recorrer a fontes sujas e que não podem satisfazer a sua alma. Pare de tentar preencher o vazio ou saciar a sede da sua alma com aquilo que é passageiro, com aquilo que é temporal. Pare de querer edificar a sua vida em cima do dinheiro, dos bens materiais ou de qualquer outra coisa, pois isso irá apenas aumentar a sede da sua alma, bem como te arrastar para a destruição, para a desilusão. O mundo material não tem poder para satisfazer o anseio da nossa alma por aquilo que é definitivamente eterno. O ser humano, ele tem uma sede no seu coração que é transcendental. Agostinho, em Confissões, capítulo 16, descreveu isso declarando que por isso minha alma é para ti como terra sem água, porque assim como não pode iluminar a si mesma, não se pode saciar por seus próprios meios, porque em ti, Jesus Cristo, está a fonte da vida. Jesus Cristo é o único que pode lhe satisfazer. Ele é o único que tem poder para saciar a sede existente no seu coração. Ele mesmo, lá em João 7,37, chama o sedento a ir a ele e beber. E lá em João 6,35, ele afirmou que quem nele crê nunca terá sede. Só Jesus satisfaz, pois Ele é a água da vida. Nele, e só nele, você pode ter vida abundante, feliz e eterna. Sem Cristo, a nossa alma morre sedenta. Por isso nós somos levados pelo amor de Cristo a apresentar este mundo sedento Jesus Cristo, a fonte da água da vida.
E para você que me escuta nessa noite, você que já foi alcançado por Jesus Cristo, você que já bebeu da água da vida, você pode cantar comigo e com o grupo celebrai. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Eu convido você a ficar em pé. E juntos vamos, em resposta àquilo que ouvimos, cantar essa canção, Satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem